Oi, 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 gente, boa noite. Tô entrando aqui, já conectando, falta um minutinho para a gente poder iniciar, né, no horário oficial da live. A live hoje é um tema muito interessante, vamos esperar aí o pessoal entrar, né, para a gente poder convidar o nosso, né, o nosso convidado da live de hoje, o médico veterinário Marcel Lucena, especialista em fauna silvestre e exótica. Certo? Vamos esperar aí, aguardar. Já já a gente inicia, tá bom? Ó, o nosso convidado aí já, certo? Vou, já vou convidar ele. Oi, tudo Oi, bom? Zé, tudo tranquilo? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, boa Boa noite. Tava noite, aqui esperando o pessoal entrar para assistir a nossa live, beleza? certo? E já aqui de antemão agradecer o convite para essa live, um tema importante, um tema de vivência, né, de quem trabalha na área ambiental, quem trabalha na segurança pública também, né? E é um tema que muitas pessoas sabem e não sabem. Ao mesmo tempo, elas têm uma certa noção, mas na hora que vai para a prática mesmo, é um tema que gera muita dúvida, muita dúvida. E isso foi o motivo, né, para assim, poder te convidar. Eu te admiro assim como profissional, Bom, né, te acompanho já há um tempo e eu acho que hoje o papo vai ser bem nobre mesmo, no sentido de levar conhecimento, né, para todo mundo. É um tema extenso, é um tema que eu uhum. sei que eu acho que não vai dar para uma live, né? Não, Aí tem que ver aí a tua disponibilidade um outro dia, ou então até continuar essa live, dependendo do seu horário, como tiver, porque é uma coisa assim, a fauna silvestre, ela é muito rica em detalhes, né? Principalmente quando você está lidando com seres vivos, os vertebrados, e que você tem um grupo, uma diversidade muito grande. E cada grupo tem a sua especificidade, né? uhum. Tem suas características, tem um manejo diferente, não é isso? Isso, Então é assim, é um prazer imenso, né, tê-lo. todo meu. Queria que o pessoal que está entrando aí seguir os nossos perfis, né? A gente sempre está publicando coisa da área. Esse perfil que eu tenho agora é um perfil novo, né? Por enquanto ainda estou iniciando agora, não tem nem um mês que eu tenho esse perfil aberto, né? Mas aí o Marcel já tem esse perfil. Então vamos aqui apresentar o nosso colega não, perdão, nosso convidado, né? Vamos deixar a cargo dele. Quem é Marcel Lucena? Então, O que é? eu agradeço muito o convite. Eu acho que é uma oportunidade muito boa a gente conversar sobre isso e trazer para as pessoas esse tema. Então, boa noite para quem não me conhece. Eu sou Marcel Lucena, eu sou médico veterinário aqui de Fortaleza, eu sou formado aqui pela Universidade Estadual do Ceará, sou pós-graduando em Clínica e Cirurgia de Animais Silvestres e Exóticos pela FAMESP, lá em São Paulo, e eu trabalho exclusivamente com animais silvestres e exóticos, tanto nas clínicas, com atendimentos de animais pets, como também atendimentos de resgate de fauna. Quando tem alguém contra algum animal, acabo dando uma ajuda, um resgate sobre isso também, certo? Então, basicamente, é com isso que eu trabalho. Eu não trabalho com cachorro e gato, muita gente me pergunta isso. Eu só trabalho com animal Uhum. silvestre e a gente vai abordar um pouquinho sobre essa questão de animal silvestre, vida livre, apreensão agora com a gente. Isso, é. E assim, o nosso tema ele vai ser focado para o tráfico, né? Mas a Uhum. gente também não deixa de abordar outros temas, o que engloba, né? Até porque podem surgir aí perguntas, né? E a gente sabe que hoje o tráfico de animais silvestres é uma triste realidade, né? Os Exatamente. animais eles são retirados do seu habitat, onde eles são suprimido totalmente o seu direito de expressar, né? O comportamento da espécie, né? Muitos deles são tirados de forma bem precária, são armazenados de forma bem precária para poder ser comercializado e muitos deles não chegam nem ao final, porque eles não resistem, eles acabam morrendo. Ou então, se não morre, eles estão extremamente debilitados e acabam morrendo depois, né? Então, Isso. é assim, é uma coisa muito, muito
é triste, porque isso ainda existe. E ainda, infelizmente, é uma atividade altamente lucrativa, né? Dependendo da espécie, ela é vendida aí por valores elevados, né? E tanto é que o tráfico da fauna silvestre, o tráfico internacional, aí continua ainda no patamar de ser o quarto maior tráfico, né? Perdendo aí, ficando para trás somente para pessoas, armas, drogas e pessoas, né? Isso. Então é assim, é muito ainda evidente esse tema. Até ano passado, o Brasil ele participou de uma primeira conferência sobre tráfico de animais silvestres, que ocorreu em Lima, no Peru, né? Então, foram uma conferência das Américas, não foi nenhuma conferência mundial, em que lá foi se discutido a questão do tráfico tanto da fauna como da flora, né? E foi reconhecido que o tráfico ele se trata de um crime organizado e que não se tem ainda leis eficazes, penas que sejam eficientes mesmo para coibir e que não se tem também mecanismos de ações controladas entre os países para poder coibir esse tráfico internacional, né? E ao final de toda a conferência é assinada uma declaração e nessa declaração são as pretensões dos países, né, que mostram aí a intenção de combater esse crime. Mas ainda existe, é latente isso e terão outras conferências aí, certo? Então, para a gente poder iniciar, né, nossas perguntas, eu vou aproveitar bastante o seu conhecimento. Com certeza. Eu já queria iniciar com o básico, né? O certo. básico. Marcel, o que é fauna silvestre? Show. Fauna silvestre, pela literatura, pelo que a gente define, são os animais que eles ocorrem no nosso território nacional, seja ele migratório ou não. Por exemplo, muita gente tem dúvida quanto a migratório, mas se o animal, na sua migração, ficar no Brasil, por exemplo, já que estamos falando do Brasil, ele é um animal silvestre. Então, são animais da nossa fauna, certo? E aí existe o termo exótico, que é o que o pessoal confunde muito. Porque exótico tem um adjetivo exótico, por ser um animal diferente. Mas na legislação, do que a gente trabalha, exótico não quer dizer que seja um animal diferente. Quer dizer que seja um animal que seja de outro ambiente, outro país. Então, um animal que ele não é da nossa fauna, ele é um animal africano, é um animal australiano, ele é um animal exótico. Exemplos. Nosso papagaio verdadeiro, Amazona estiva. Ele ocorre no Nordeste, ocorre no nosso Cerrado, então ele é um animal silvestre, brasileiro. Agora, por exemplo, uma cacatua. A cacatua é um animal australiano. Então, ele é um animal exótico para a gente aqui do Brasil, certo? Então, basicamente, animal silvestre e exótico é basicamente essa diferença. E ainda tem a questão do doméstico, né? Que aí o pessoal às vezes trava a mente aí no doméstico. O doméstico, na verdade, a gente, pela legislação, a gente denomina animais que já estão aí domesticados há muito tempo, a parte de reprodução. É um animal que é totalmente dependente do humano. Então, são animais que são colocados na legislação, que são domesticados. E aí tem animais como a galinha, o pato, alguns animais como calopsitas, que são animais que não são daqui, mas são considerados domésticos pela legislação. Então, basicamente é isso. Sofreram alguma intervenção humana, né? A gente vai mesclar aqui entre as perguntas que eu tenho, muitas para fazer para você, e a gente também vai mesclar com perguntas, né, do pessoal, e a gente pode até iniciar aqui a primeira, né? O Paulo César, ele fala porque hoje se usa muitos animais selvagens e não silvestres. Por que se usa acho que ele queria dizer o termo, né? Animais selvagens e não silvestres, né? Na verdade, Paulo, a gente utiliza os dois termos. São dois... os dois têm significados diferentes. Silvestres, como eu falei, animais da nossa fauna. E selvagens, geralmente a gente fala que animais de vida livre. Animais que são da natureza mesmo. Por exemplo, se eu pegar um gavião que está ali fora, ele é um animal selvagem, um animal de vida livre. Geralmente a gente utiliza mais esse termo vida livre. Então, se eu pegar um papagaio aqui agora, ele é um animal silvestre e selvagem. Então, os termos eles se completam, certo? Se complementam, né? E assim, e é bom a gente também, a gente está falando de tráfico, né, de animais,
as espécies, né, vitimadas. E também é bom a gente atentar para um detalhe também, que é a biopirataria, né? A biopirataria, ela é uma vertente aí do tráfico, né? A apropriação, a manipulação de recursos biológicos, né? Que vão de contra a Convenção da Diversidade Biológica. E essa apropriação, como o nome está dizendo, né? Pirataria vem, né? De vida, pirataria vem de pirata, né? De se apropriar desses recursos de populações tradicionais, né? E utilizar de forma ilegal esses conhecimentos tradicionais, né? Então, lembrar também que tem aí além do tráfico, além da fauna silvestre, né? Ainda tem essa vertente aí que é a biopirataria, né? Que infelizmente é muito forte, né? Na Amazônia isso é muito forte, infelizmente. Isso, exatamente. E aí, a gente já entrando aí um pouquinho no assunto do tráfico em si, né? A gente vai também fazer aqui algumas analogias à Lei de Crimes Ambientais. E lá no artigo 25 da Lei de Crimes Ambientais diz que quando se tem uma atividade, um animal, né, adquirido de forma ilícita, né, a gente também pode, antes de entrar nessa pergunta, eu já vou fazer logo a principal. Como reconhecer que um animal ele está ali em cativeiro de forma ilegal? Certo. Então, vou tentar mudar um pouco, assim, como é um animal legalizado. Vou mudar um pouquinho assim. O animal legalizado, ele é um animal que ele é proveniente do criatório legalizado, registrado no IBAMA, e com isso ele vai ter alguns artifeitos que ele vai ter que colocar no animal. Por exemplo, se for uma ave, geralmente a gente utiliza uma anilha na pata, geralmente uma anilha fechada, que é colocada quando o animal é muito filhote, porque se for aberta, é justamente porque alguém colocou. Essa anilha fechada é só quando é um animal muito filhote, é possível fazer isso. E aí cada animal tem seu número registrado no IBAMA. E esse número é registrado no sistema Cisfauna, que vai ter todo lá o animal, a espécie, quando nasceu, qual o criadouro, da onde vem. E quando esse animal é vendido, é adicionado o nome do proprietário. Isso é gerado... As transações, né? Isso, todas as transações. E aí esse animal que é vendido, ele vai com nota fiscal, certificado de origem, de onde ele veio, vai ter essa questão da anilha com o nota fiscal, tudo direitinho, vai ter o atestado de saúde e vai ter o atestado que a gente chama de GTA, Guia de Trânsito Animal. Que o animal pode ser transitado do criadouro para a casa do proprietário, do novo tutor que comprou esse animal. Um animal ilegal, e tem outros meios, não só anilha, tem microchips, se for outros animais, tem microchips, tem até brincos, até alguns animais são permitidos até tatuagem também, mas é mais a questão do microchip e anilha. E aí o animal que não é legalizado, ele não vai ter nenhum tipo desses tipos de documento, não vai ter anilha. Às vezes tem gente que quer burlar e aí bota anilha fechada, que é as que você fecha, né? Não é aquelas uniformes, né? Então, mas ele não vai ter o número registrado, nada desse tipo, né? Tanto é que até quem é aí que está assistindo a gente, responde já a pergunta da Débora. É bióloga também, Show. E advogada. E é uma pergunta interessante porque muitas pessoas também querem saber, né? Mas antes de passar aqui para a pergunta dela, quando lá no artigo 29 a gente fala, quando ele fala que sem documentação, autorização ou licença, é justamente isso. Então, um profissional de segurança pública que estiver aqui vendo, ou de um órgão ambiental, ou um estudante, né, da área que vai trabalhar com isso futuramente, quando você chega no local, a primeira coisa que você pergunta, cadê a documentação de origem do animal? É como se fosse uma carteirinha de identidade. Nós temos o nosso RG, então o animal legalizado também tem. Então, se a pessoa não tiver essa documentação, o animal já está de forma ilegal, porque é um documento de porte obrigatório, certo? A pessoa tem que apresentar na hora e o animal tem que ter todas essas características de anilhamento, de microchipagem. Bater, né? Exatamente. E a documentação, ainda tem isso. A documentação tem que bater com a anilha, que tem que bater com o sistema. Exato. Então, tudo isso tem que se verificar, porque não adianta só você olhar o documento, não. Você tem que olhar o documento e verificar a procedência, realmente, se esse documento ele é um documento válido, né? E aqui, vamos aqui para a pergunta dela, que é uma pergunta muito interessante, né? Quando o animal já está há anos em cativeiro e não apresenta sinal de maus tratos,
é possível permanecer com o dono mesmo sendo ilegal? Infelizmente, não. A gente, assim, pela legislação, a gente não consegue. A gente teve um caso que isso é muito controverso, e todo mundo joga esse caso para cima de mim, que eu acho que você também deve conhecer, que foi um papagaio atualmente, que foi apreendido, e aí, se eu não me engano, era um juiz, e conseguiu lá, nos trâmites, conseguir ele de volta. Mas, no geral, não é possível, até porque se fosse assim possível, seria muito fácil. Você pegar um animal, esconder por alguns anos, e aí depois mostrar e ganhar a legalidade do animal. Então, não é possível. Quando isso vai muito de, mas isso assim, é exceção. No geral, são as exceções, entendeu? Exatamente. No mais, um animal que ele está de forma ilegal, ele não é passível de regulamentação. Exatamente. A grande verdade é essa, tá? E aqui, vamos passar aqui para uma pergunta que a gente já vai envolver a apreensão, né? Então, como eu te disse, né, já explicou como é um animal que legalizado e como não é um animal ilegal, né? Que não foi legalizado. Lá no artigo 29, ele diz que todos os instrumentos, eles são apreendidos, né? De quando o animal está no cativeiro de forma ilegal, certo? Vamos falar aqui especificamente da apreensão e manejo, né? Quais os cuidados que um profissional ele precisa ter para quando ele apreender esse animal, certo? O que é que eles precisam ter de cautela aí quando ocorre a apreensão e o manejo, né? O manejo, porque a apreensão é ali naquela hora que você disse que apresenta o crime à pessoa, né? Diz que o animal está apreendido, ou seja, vai ser ali tutelado a partir daquele momento pelo Estado, porque os animais silvestres são de propriedade, né, do Estado. E só que ali, naquele momento de flagrante delito, é necessário fazer um manejo, né, daquele animal, seja ele uma ave, seja um primata. Quais são os cuidados que o profissional ele precisa observar nesse momento? Perfeito, perfeito. São muitos animais, né? Mas assim, eu vou tentar detalhar alguns, assim, aves. Aves, por exemplo, Que é o mais básico. Pois é, né? o mais básico. São animais que são muito sensíveis, né? Principalmente, a grande maioria, quando se tem apreensão, ou são pistaciformes, que são os periquitos, papagaios, araras, ou são os passeriformes, que são animais muito pequenos, de canto e tal. Os passeriformes são os mais sensíveis, pelo seu tamanho, fragilidade. Então, muito cuidado nessa apreensão, nesse manejo do animal, porque é um animal muito frágil. Então, a maioria das vezes a apreensão vai ser por gaiolas, né? Então, manejar com cautela, se possível, cobrir a gaiola, alguma coisa do tipo, porque isso evita que o animal fique se batendo, evita escoriações, identificações de penas, até fraturas que podem acontecer naquele momento, né, de tensão. Acontece muito dele querer sair Exatamente. E bate muito o bico, né? Exatamente. E isso, ele fica, né? Até sair, ele quer fugir, ele quer viver. Então ele fica quer lá. sair daquela situação. Exatamente. Então ele fica. Principalmente quando é um animal recém-capturado. Exatamente. Esse é o pior, porque ele não quer saber. Então ele fica lá. E é outra coisa que fisiologicamente eu posso falar também, que é bom que eu trago as coisas para vocês. As aves, ele não tem muita reserva energética. Tipo um corredor. A gente come muito bem para poder correr uma maratona, por exemplo. As aves, eles não têm como guardar esse glicogênio muscular. Ou seja, ela tem só um momento de escape. Se ela não escapar, ela vai continuar, vai acabar o glicogênio, isso acaba entrando em hipoglicemia e acaba vindo a óbito. Então é por isso que em muitos momentos os passeriformes, eles se batem e de repente, do nada, ele morre, vem a óbito. Então é justamente por isso. Um dos fatores, né? Pode ser isso, Sim. Ele já está com estresse muito alto, porque ele foi capturado, é um animal selvagem, ele não está querendo ficar naquele ambiente. Então ele já está com um pico de cortisol, debilidade muito alto. E aí na apreensão, ele pode aumentar mais ainda esse estresse e pode vir a óbito. Então o que eu sempre indico é cortar a questão de luz. Se você botar um cobertor, alguma coisa que tire luz, que fique escuro, a tendência da ave é ficar quietinha. É ficar parado. Isso já evita que ele estresse mais ainda. Isso vale para todas as aves. Todas, né? Entendi. Aqui o Igor e a Bia, eles têm duas perguntas que são mais ou menos parecidas, né? O Igor tem a pergunta: o tráfico de animais colabora para a transmissão de zoonoses emergentes? E a Bia tem: os animais ilegais podem trazer algum tipo de doença para o ser humano? Que seria praticamente a mesma pergunta, né? Massa, muito boas perguntas, muito boa.
Primeiro o Igor, né? Com certeza, Igor, com certeza. A gente está tirando um animal do meio da natureza, que a gente não sabe procedência, não sabe se ele está doente, se não está. Ele pode albergar. Isso, falando, já saindo um pouco das aves, falando de primatas, tem regiões que é muito comum você pegar um sonim, sagui, ter um macaco prego. E aí esses animais albergam podem albergar várias doenças que a gente nem conhece ainda. Que é o caso do Covid aí, que a gente acabou de conhecer, infelizmente. E é bom lembrar que a raiva de animais silvestres ainda tem a questão, porque nós temos a vacina, né, de animais domésticos, mas a raiva transmitida por animais silvestres, ela tem aí uma diferença. Exatamente. Então a gente não tem a procedência desse animal. Então pode sim, ainda mais que o animal ele pode albergar algum tipo de patógeno que a gente não conhece, e nesse momento de imunossupressão, de estresse elevado, essa doença pode albergar mais ainda e pode passar para a pessoa. Principalmente para quem for fazer apreensão, por exemplo. Por isso, muito cuidado com os EPIs, a proteção, quanto for apreender esses animais também. E aí, a da Bia, se os animais ilegais podem trazer algum... É a mesma coisa, né? Com certeza pode albergar. Aproveito até, levando para outro lado, acho que comentei contigo, é também o cuidado de esses animais que foram acabar de ser apreendidos de soltar. Porque esses animais, como eles geralmente ficam aglomerados com vários animais, podem ser transmitidos algum tipo de doença. E na hora da soltura ou reabilitação, que a gente vai conversar mais no final, né? Mas estou adiantando sem querer aqui, pode levar algum tipo de patógeno também. A gente pode falar mais no final sobre isso. Se não der tempo, a gente faz outra live, viu? Porque esse assunto aqui é um assunto super interessante, exatamente gigante, né? Então, ainda falando ainda um pouquinho do manejo, né? É comum, certo? Mas porque a gente trabalha com o que pode e com o que tem, certo? É comum, por exemplo, pessoas que trabalham em órgãos ambientais, né? Ou pessoas que trabalham na área da segurança pública, não necessariamente numa especializada, né? Ou num batalhão especializado ou numa delegacia especializada, certo? Mas um profissional da segurança pública, por exemplo, que ele vai cumprir um mandado de prisão, ou então vai fazer uma investigação e chega num determinado local e vê aquele ambiente cheio de gaiolas, né? Ou então até mesmo quem trabalha com crimes especializados, crimes ambientais, né? Você vê aqui aquele monte de gaiolas. Essas gaiolas, geralmente quando a gente faz a apreensão e o manejo para poder transportar, né? Até uma pessoa transporta até o órgão ambiental, até a delegacia de polícia, não cabe nos carros, nos veículos oficiais. Aí o que acontece? Você vai juntando um passarinho nas gaiolas para poder diminuir o espaço. O que você acha dessa questão desse tipo de manejo e o que você sugere que se possa fazer da melhor forma? E isso como eu acabei de falar é bem perigoso, porque justamente por você aglomerar eles, você pode sugerir um animal que está saudável, acabar levando um patógeno para outro, e fora que por aglomerar vai aumentar mais ainda o estresse deles. E aí pode levar a algum tipo de imunossupressão, passar doença, enfim. Não é muito legal. Realmente é bem complicado. Mesmo que seja por um período curto de tempo? Mesmo. Porque vamos supor que um desses animais, só um está doente. Tem uma doença X lá. E aí é nesse momento que eu juntei tudinho, que se for uma doença realmente contagiosa, vai passar para todos aqueles ali. E aí esse é o perigo da coisa, porque aí nesses aí já, vamos dizer que vão para a soltura, e aí todos vão sair doentes para o ambiente. Aí esse é o grande perigo da coisa. Então o controle certo seria cada um em uma sua gaiola, uma coisa do tipo, ou pelo menos, se for juntar, depois ter avaliação individual de cada indivíduo. Seria uma forma. Evitar ao máximo, né? Mas às vezes realmente, porque tem condições que realmente não dá, né? E você aí, imagina. Tentar evitar ao máximo, né? Não juntar os animais, trazer os animais cada um na sua gaiola, mas é porque realmente tem momentos que a pessoa apreensões muito grandes, né? Imagina que deve ser muitos bichos. Isso, exatamente. E aí, Marcelo, você pode falar um pouquinho sobre a contenção física dos animais? Porque a gente sabe que para cada grupo, né, existe um tipo de técnica, né? Se você puder comentar um pouquinho dessa contenção física. E eu acho que o estresse, tu já deve ter falado aí, né? O estresse do animal nesse tipo de manejo. Mas tu pode falar um pouquinho sobre a contenção física desses animais? Sim, com certeza, com certeza. E uma contenção física vai, primeiro, pôr em segurança a pessoa e o animal. Primeiro, essa é a maior importância.
Os EPIs utilizados, sim, né? sim, Material. sim, porque com uma boa contenção física, a pessoa que está contendo vai ficar segura, o animal vai ficar seguro, vai diminuir o estresse, porque quem contém direito vai conter de forma rápida, e aí o animal vai se bater menos e tudo vai ser benéfico. Então a maneira correta, ela é uma maneira que ela basicamente é igual para todos os animais. O que eu sempre falo é que eu não tenho como mostrar, mas eu posso ter uma apresentação rapidinho aqui no computador, vai ser até mais legal. Só um segundo. Se quiser perguntar mais alguma coisa, enquanto eu vou abrindo. Para tu pegar essa... Pronto. Posso perguntar, né? No caso a maneira correta... Quando você consegue fazer essa contenção física, né? Qual é a maneira correta de transportar esses animais, né, até uma delegacia de polícia e quais são os riscos de um manejo, por exemplo, não executado da forma correta? Tá. Uma forma correta seria em um local que seja, como eu falei, que tenha restrição de iluminação, porque isso vai deixar o animal mais quieto, né, se possível. Se possível, que tenha restrição até de espaço, já que vocês não tem muito espaço assim para levar animal. Então ele está num ambiente menor, ele vai evitar de ficar tentando pular e aí aumentar a chance de fratura, né? Mas principalmente um local que ele seja, se for uma ave, se possível, ter puleiros, que para ela é mais confortável estar no puleiro do que estar no chão, né? Tem essas coisinhas também. E o fato dele estar em ambiente escuro ajuda bastante. Ó, tem uma foto aqui. Pronto, deixa eu ver se eu consigo virar aqui rapidão. Tá. Então a maneira correta seria com esses dedos, né? Esse osso a gente chama de osso quadrado. Então é como se fosse a base da nossa maxila, da nossa bochecha, basicamente. Você segurando aqui, o animal não consegue virar para você. E é outra coisa, isso não é força, tá? Você botando o dedo aqui, ele não consegue mais mover, não precisa apertar. Esse dedo que eu sempre gosto de colocar, ele dá apoio à cervical do animal. As aves, eles não têm o último côndilo cervical, então é muito fácil ele ter um deslocamento cervical que pode levar ao óbito. Então é sempre interessante apoiar a parte cervical de ave, certo? Então basicamente são os dois dedos em forma assim, em forma de alicate, que vão segurar, vamos dizer entre aspas, na bochecha, e esse outro dedo indicador em cima para fazer apoio à cervical. Então aqui tem mais exemplos, ó. Aqui é um animal bem maior, então segurando mais em cima da cabeça, né? E sempre, outra coisa, sempre deixando o peito livre. É o mais importante das aves. Porque as aves têm respiração totalmente muscular peitoral. Se eu seguro a peitoral, ela para de respirar. E aí o animal pode vir alto. Então a gente sempre deixa o peito livre, com o tamanho a gente segura a asa e as patas. Então basicamente a contenção de aves seria assim, que tem mais algumas demonstrando, né? Uma coruja, né? Mais algumas coisas. Mas basicamente é isso. E isso pode ser levado para outros animais. Porque... No caso de répteis, tu tem algum exemplo para répteis? Tenho, deixa eu descer aqui rapidão. Mas basicamente vai ser a mesma coisa, segurando o osso quadrado, sendo que a forma de abordagem vai ser diferente. Né? Deixa eu abrir aqui um de réptil aqui rapidão. Aqui tem uma pergunta também. Existe alguma diferença no transporte de rapinantes? Tem, eles são bem mais sensíveis e tem muito cuidado com as patas, né? Mas eles são animais que são bem legais. Se você restringir visão, ele desliga total. Tanto que na falcoaria, eu treino um animal de rapina, quando a gente coloca tipo um capacete, ele tem a tendência de dormir. Então, se você conseguir botar um pano em cima dele, naturalmente ele para. Ele tipo, desliga mesmo. Ó, deixa eu abrir rapidão aqui. Pronto. Então, geralmente a gente segura da mesma coisa, né? Na base aqui do crânio, que a gente chama de osso quadrado, e vai segurar nesses dois laterais. Aqui tem alguns exemplos, eu acho interessante mostrar, são exemplos errados. Infelizmente são de órgãos públicos, mas é uma coisa que a gente conversou. Infelizmente não tem tanto auxílio assim de cursos, né, sobre isso. Eu sempre me disponho a fazer isso, mas ó, lagartos nunca se segura pela cauda. Que a grande maioria dos lagartos, eles soltam. Inclusive, ele já soltou aqui, ó.
já está vermelho, já soltou. Então, nunca segurar lagartos pela cauda. Iguana, ele até está segurando de forma correta aqui, mas ele deixou a cauda livre e eles se defendem com a cauda. Com a cauda, isso. Então, eles podem levar uma rabada bem, bem perigosa aí. Aqui é um que eu odeio, porque ele tá levantando pelo pescoço. Então, para levar um animal a óbito com deslocamento cervical aqui é muito fácil. Então, a base mesmo é segurar o crânio e dar um apoio na parte aqui de membros posteriores e cauda. E aí o animal vai estar bem contido, certo? Entendi. Aí, as cobras, geralmente, quando é animais selvagens, a gente utiliza muito o gancho, né? Não sei se eu tenho foto do gancho aqui. E eu não sei se quando vocês vão para apreensão, vocês teriam ganchos, alguma coisa desse tipo, não sei. Eu nunca aprendi cobra, então é assim. Eu particularmente tenho medo. Entendi. Então a gente tem as nossas falhas, né? Mas assim, tem profissionais, né, que tem esse tipo de treinamento para poder capturar esse tipo de animal. Tanto é que quando a gente orienta que quando existe um animal silvestre, deixe lá e entre em contato com os órgãos públicos. Porque eles é que vão fazer o manejo correto desse animal, entendeu? Então, se na ausência, você chame um profissional habilitado para isso. Não vá mexer sem você tiver um mínimo de conhecimento. Até porque muita gente, infelizmente, quando se depara com um animal silvestre na sua residência, ao invés de elas deixarem o animal em paz, elas matam. Exatamente. Principalmente então, os acontece répteis, muito né? Isso, acontece muito isso. Principalmente os répteis mesmo, né? Ou então, por exemplo, marsupiais, né? Que muitos confundem com ratos, né? E aí vão lá e matam. E por a questão de lendas também, né? Isso, também ainda tem a tal da crendice popular, né? Muitas pessoas pegam, né, o nosso caçaco, né, que é mais conhecido como caçaco, e matam. E não sabe a importância desse animal na natureza, não sabe que o caçaco ele controla uma população imensa, ele é como escorpião, ele é imune a venenos. Então, é uma espécie que ela faz um controle populacional biológico eficiente. Muitas pessoas olham corujas, acham que aquela coruja está trazendo a morte, vai lá e mata, mas mal sabe que uma coruja, ela controla a população de ratos no meio ambiente de forma tremenda, entendeu? E ainda tem isso, essa parte dessa crendice popular, que infelizmente, quando encontram um animal silvestre, a primeira atitude que eles fazem, matar. Né? E é uma coisa assim que é necessário uma população educada ambientalmente, né? Quando a gente conseguir chegar nesse patamar, eu acho que vai ser o momento que os animais vão ter um pouquinho de paz, né? Espero. E aí, tem uma pergunta que eu queria fazer para ti. No ambiente de cativeiro, né? Você observa as gaiolas, vamos botar aqui para as aves, que é o mais comum, né? Porque os animais silvestres que mais a gente encontra nas residências de forma ilegal realmente são as aves, né? As aves hoje em dia, elas são utilizadas até como enfeite das suas residências, né? Sim, sim. Tem aquele animalzinho ali para poucos, acho que é uma parcela mínima, aquela ave ela é legalizada, né? Sim. Os pássaros, principalmente os passeriformes, né? Sim. E aí quando a gente chega nesse cativeiro, geralmente a água dos animais, a comida deles, a água tá suja, tá cheia de lodo, a comida tá imunda, tem fungo, já tem fungo ali proliferando, ou seja, se tem fungo, significa que aquele ambiente ali está sem uma limpeza já há um bom tempo, né? Tem a questão das fezes dos animais, que aquelas próprias fezes pode fazer mal a eles ali se armazenado durante muito tempo, né? Quais são assim as características que a gente pode... Isso nos leva também a indícios de um outro crime, que é de maus tratos. Maus tratos. Né? Bem-estar dele, tá? Zero bem-estar aí, né? Exatamente. Tu pode ir aí dizer pra gente quais são essas condições, essas características que a gente pode ter em relação a esse crime do artigo 29 combinado com maus tratos, o que é que pode caracterizar maus tratos em animais silvestres? Não, perfeito. Em cativeiro. Você meio que já deu a falar de alguns, né? Mas vamos começar de fora para dentro, né? A gaiola. Cada animal precisa de uma gaiola, de um espaço mínimo possível.
para que ele nem que seja para ele pular de um puleiro para o outro, estimular o voo, algo natural dele, ele precisa de um ambiente mínimo, né? Porque às vezes tem alguns animais, por exemplo, passeriformes, que de cantos que na cultura, principalmente aqui no Nordeste, a cultura é de pequenas gaiolas, minúsculas, só para ele pular de um canto para o outro. E aí e é incrível que ele pula de um canto para o outro, e é exatamente embaixo que está as fezes e água. Então, mesmo que ele não queira, ele vai defecar dentro da comida, dentro da água. Então, já começa aí. Isso. Então, primeiro, é o ambiente. A gaiola tem que estar proporcionalmente ao tamanho da espécie. De uma arara tem que ser uma gaiola muito grande. Um passeriforme tem que ser uma gaiola que dê para ele se exercitar, né, bem. Outra coisa, qualidade da gaiola. Não adianta eu estar com uma gaiola gigante, mas a gaiola toda enferrujada, cheia de ferrugem. Então uma gaiola que está cheia de fezes, que às vezes acontece. E os pistacídeos eles ficam muito na grade e acaba defecando na grade. Se você não limpar, vai começar a ficar cheio de fezes também nas grades. Então, alimentação, se a alimentação está correta, se está limpa, se está lá toda defecada, às vezes, a grande maioria da galera que não cuida direito do bem-estar, eles deixam a alimentação, às vezes, no chão, junto com as fezes, e não limpam. No máximo, às vezes, só raspa, né? E esse de raspar não é limpar. Isso. E como você falou, as aves, naturalmente, albergam vários tipos de bactérias que são naturais para elas. Mas se ela começar a defecar e aquele ficar no ambiente, aquela bactéria que não é patogênica vai começar a se proliferar e ela vai passar a ser patogênica. Então, se tiver um acúmulo de fezes muito grande, vai ter fungos, bactérias patogênicas que vão levar a doenças. E a questão da água que é o pior, né? A água ele deveria ter um bebedouro onde ele não poderia defecar, ou seja, a nível dele no puleiro, e aquela água para ele tomar banho, um pote maior, mas tem que ser tirada sempre, né? Não pode estar sujo, sempre transparente. O que eu falo para meus clientes, se você quer cuidar do animal, você tem que conseguir beber e comer o que ele está comendo. Esse é o correto. Então, basicamente é isso. Não... Entendi. Então quer dizer que teve gaiola suja, comida em meio às fezes, água suja, já é característica de maus tratos, além da parte ilegal da pessoa ter esse pássaro, né, ou essa ave, né, vamos dizer assim, né, que a gente já fala no contexto geral. E realmente isso é muito comum mesmo. Com certeza. E isso pode levar a diversas doenças e que impede até a reabilitação desse animal. Exatamente. E ainda tem desculpa falar, mas ainda tem a questão da lei, do ser leigo, né? Às vezes, infelizmente, acontece demais isso. A pessoa acha que está cuidando muito bem de um papagaio, por exemplo, que é o mais comum, e aí fica dando cuscuz com leite, com café, e aquilo ali é um tremendo maus tratos. Você está, desculpa a palavra, fudendo com o animal. Porque não tem outra palavra, porque é isso. Porque fisiologicamente... Eu já vi um caso que a mulher dava quentinha. Nossa, quentinha. Marmita mesmo da Exatamente. gente. Dava marmita. E ainda dizia assim, meu papagaio é forte porque ele só come marmita. Pra ela, é isso que eu falo, é leigo, pra né? ela, isso, tá super alimentado. Acontece muito, chegar animais muito debilitados pra mim, que eu tô falando... Só dão também sementes. Sementes, girassol. Já teve que chegou pra mim que ele comia melhor que eu só comia churrasco. Aí eu, não, mas churrasco... Ai, meu Deus. Aí às vezes o cliente, então, é parte leiga, acaba que é um maus tratos, mas infelizmente por falta de conhecimento. Entendi. Então aí esse animal, né, já teoricamente a gente já falou um pouquinho aí da apreensão, do manejo, né, que é o manejo, é manusear, né, quais são os cuidados básicos que a gente deve ter, né, no manuseio desse animal, principalmente para quem pretende trabalhar com fauna silvestre, né? É bom dar esses toques, lógico, que tudo que a gente está falando aqui é um assunto bem básico, né? Esse tema ele é bastante profundo. Eu creio que para apreensão seria só uma live, para manejo seria só uma live, para ir agora para a destinação, que é uma das coisas assim que estão mais impactantes nesse atual cenário de quem trabalha com fauna silvestre, né? Aqui, pelo menos assim, no âmbito do nosso estado, e eu creio que também seja em outros estados também, devido a esse não olhar positivo para o meio ambiente, né? Que a gente está vendo aí que o nosso Ministério do Meio Ambiente, infelizmente,
Dispensa comentários, né? Não vamos entrar aqui para o lado político, porque senão não vai dar muito certo. Mas, assim, a destinação. Esse animal foi apreendido, foi manuseado da forma correta. E sobre a destinação, eu vou só ler aqui o artigo 25, certo? Só para a gente poder se situar em relação a essa destinação. Então, verificado, né, que a apreensão serão apreendidos seus instrumentos e tal, os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat, ou sendo tal medida inviável ou não recomendado por questões sanitárias, entregue a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas para a guarda e cuidado sob a responsabilidade de técnicos habilitados. Parágrafo 2º, que a gente também vai comentar dele. Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no parágrafo 1º, deste artigo, o órgão atuante zelará para que sejam mantidas as condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam seu bem-estar físico. Você pode comentar um pouquinho sobre essa destinação em relação aos animais? E aí, quando esses animais, eles são... a destinação deles, uma delas a gente pode citar que é a soltura, né? Sim. Mas nem sempre esses animais, eles podem ser devolvidos ao seu habitat, né? Então, tu pode falar um pouco sobre soltura e quais são os cuidados que a gente deve observar se um animal está apto ou não para a soltura. E se ele não estiver apto para a soltura, né? Se puder comentar um pouco sobre isso. Show. De antemão, muita pergunta, né? Mas de antemão, eu queria só deixar bem claro o que seria soltura e reabilitação. Muita gente confunde. Isso. A soltura, como é feita a soltura de forma correta? A soltura de forma correta seria em um lugar onde tem conhecimento do local. Geralmente é um local que já é pesquisado, que já sabe a fauna que habita naquele local, sabe até quantidade de animais, dependendo de se for um mamífero, por exemplo. Vou soltar uma onça. Eu tenho que saber a quantidade de onças que tem naquele canto. E se eu soltar num lugar onde já tem muitas onças, aquela nova onça vai ser morta. Escrachada. Exatamente. Então, tem alguns animais que a parte de soltura é bem complicada. Principalmente grandes mamíferos, eles são bem primatas complicados. Também. Exatamente. Então, primeiro... A questão do primata, principalmente quando ele é macho, ele tem que ter um bando, tem que ser aceito por esse bando. Exatamente. Então, é um processo que não é de imediato. Não é de imediato. Não, demanda muita gente, que não é só a pessoa que está lá com o animal que vai fazer isso, que eu preciso de conhecimentos do biólogo, do animal, da espécie, de comportamento, do ambiente. Então, engloba muita coisa, na verdade. Então, é demorado, quando você quer fazer uma soltura de forma correta, é claro. Então, como é que a gente analisa se o animal está perfeito para fazer uma soltura ou não? A soltura perfeita, sim, quando geralmente, por exemplo, eu encontrei uma cobra na minha casa, liguei, o órgão viu aqui, pegou e faz uma soltura no ambiente de unidade de conservação. E ali é a soltura perfeita, que o animal nem ficou nem uma hora em cativeiro. Essa é a melhor. Não teve nem como saber o que é uma domesticação, né? Exatamente. Então, esse é o melhor tipo, né? Mas a grande maioria vai ser como? Chegou no ambiente de denúncia, né? Vai ter um monte de bicho lá, que a gente não tem histórico, quanto tempo está nas gaiolas, quanto tempo está preso, tem que ser avaliado. Se o animal, se for ave, se está voando, se está ígido, né? Se ele está bem, se ele não tem albergando uma doença, se ele está lá cantando, se movimentando, voando adequadamente. Se enxerga. Então muitas aves chegam cegas mesmo de não enxergar nada. Porque tem uma cultura também que no interior que fura os olhos para o animal só cantar. Então acontece muito isso. E furar os olhos, o azulão, a graúna, o pessoal faz muito isso no interior, infelizmente, a parte cultural, né? E aí não tem como fazer uma soltura do animal cego, infelizmente. Ele vai ser um animal, se ele for para um centro de reabilitação, ele vai morrer, primeiro de tudo. E se for para um centro de reabilitação, né? Um centro de triagem, né? Subsetos, que a gente vai falar já já. E se for para um criador autorizado, ele vai ser um animal residente. Ele não vai ter condições. Ali é prezar pelo bem-estar dele para o resto da vida, porque ele não tem mais condições. Às vezes é um animal que dá para ser utilizado como educação ambiental no zoológico, alguma coisa desse tipo. Que essa é a parte legal da coisa também. Um animal que estava ali de maus tratos,
Porque se ele está com os olhos furados, com certeza deve ter mais coisa errada ali. Então, Sim. às vezes ele é destinado para um Ali zoológico. foi só a ponta do iceberg. Foi só a ponta Exatamente. do iceberg. Exatamente. Então, às vezes, é destinado para um zoológico, pode ser feita educação ambiental para evitar que as crianças quebrar essa parte cultural de furar os olhos, para que pare essa parte cultural de furar os olhos dos animais. E aí, então, voltando à questão de voar, né, porque tem aves que às vezes passam a vida inteira numa gaiola minúscula, eles não vão ter musculatura para ter um voo de 2 metros. Então, não tem como soltar de antemão, tem que levar para o ambiente para realizar a reabilitação do animal, para aí sim ter a soltura, né? Só respondendo aqui o Igor, essa live ela fica gravada assim, viu? Eu vou, ao término dela, já nós temos aí, faltam 15 minutos para terminar, mas eu posso, porque ainda tem outras perguntas, a gente pode encerrar e começar outra, mas ela fica gravada assim, viu? A questão dessa questão assim de aves cegas, e não só aves, né? Outros animais também, tem a questão de animais cegos, tem a questão, voltando aqui, a questão da anilha. Eu já vi, por exemplo, um tucano com o dedo fraturado, sem o dedo, porque ele estava com a anilha, só que a anilha não batia com o documento, que não Era batia folgado. com o sistema. Exatamente, então ele foi falsificada, entendeu? Ainda tem essa questão do que esses animais passam. Por exemplo, pessoas que negociam araras que colocam dentro de porta-malas de carro, colocam dentro de vãos de portas de carro, entendeu? É uma questão assim, realmente, o que esses animais passam, a gente não tem a menor noção. A gente só, quando um profissional ele pega, ele só vê o resultado final de como está a situação daquele animal, né? Então, muito disso, muito desses fatores, né, que impedem de captura, manejo, tudo de forma incorreta, isso também vai refletir se esse animal vai ser apto ou não à soltura, né? E essa questão da reabilitação dos animais, né? A gente sabe que cada animal vai depender muito do estado de saúde dele, né? Tem como estimar um tempo que esse animal leva para se reabilitar ou é muito prematuro falar isso? Depende muito da espécie. Tem espécies que são muito fáceis. Por exemplo, passeriforme é um animal que ele não fica tão domesticado assim. E o que ele precisa, na verdade, é musculatura de voo para voltar para a natureza. Então, geralmente, é só ele colocar num ambiente maior para ele fazer a musculatura, voltar a voo, e é bem rápido. Cerca de 2 meses, 3 meses, depende da espécie. Agora, tem espécies que vão ser muito mais demoradas. Por exemplo, um papagaio passa lá com o seu dono, que é extremamente manso. Tá cortando? A tua tá bem manchada. Não sei se é a minha deu uma ou a cortadinha, tua. mas voltou. Tá. Então A tem tua também eu espécies... tô vendo manchada. Nossa, deve ser nossas duas internet, né? Agora, tá me ouvindo? Tô sim, tô ouvindo bem agora. Show. Então tem espécies como os pistacídeos, que são espécies muito inteligentes, e geralmente elas ficam muito apegadas ao humano. E aí esses aí vão demorar um pouco mais para conseguir uma reabilitação. É possível? É, mas são casos e casos. Tem pistacídeos que já estão no nível de imprint, que essa é a palavra que a gente chama técnica, né? De ser imprintada com o humano, que é quase impossível voltar à natureza. Mas eu já vi relatos aí de animais vivendo 40 anos com humanos, que só falava amor, café, e foi conseguido reabilitar, mas assim, muito mais difícil, muito mais demorado, né? Essa questão do imprint, ela é muito engraçada, assim, muito engraçada não foi esse termo, muito séria. Por quê? Porque dependendo do nível de imprint que eu tiver, porque os psitacídeos, né, isso aí você pode complementar, os psitacídeos, eles não têm dimorfismo sexual, você não sabe quem é o macho e quem é a fêmea. Então, eles vocalizam justamente para isso, para poder localizar o parceiro deles, são monogâmicos. Não é isso? E assim, é justamente por que o papagaio fala, né? Porque aqui o imprint ele é tão alto com o ser humano, né, que possibilita, né? Eles usam a parte vocal para isso. Então, quando esse imprint ele está muito alto, realmente, como você disse, né, a reabilitação ela se torna bastante difícil ou não, né? Ou até não pode mais ser reabilitado, né? Exatamente.
E assim, aí uma pergunta que eu queria te fazer em relação ao imprint, né? Já que a gente tocou aí no assunto. Uhum. Quando um papagaio ele é recém-capturado, fica pouco tempo para ele poder, tipo, perder essa característica selvagem dele e já se identificar com a espécie humana a ponto de não poder sobreviver na natureza? Não, demora um tempo. E isso acontece mais quando é jovem, né? Você pegar um adulto, não acontece isso. Pelo contrário, ele vai te odiar mais ainda. Porque se você capturar um papagaio adulto, vai ser uma forma estressante para ele. Então, aí que ele vai querer humano. O imprint acontece quando são os animais muito novos. Principalmente animais que são ainda na papinha, que ainda estão abrindo os olhos. Que aí ele vai bater. Que tem vários tipos de imprint. Imprint alimentar, imprint sexual, imprint ambiental, então vários. O principal dos pistacídeos que acontece é o imprint alimentar e imprint social. Que aí começa no imprint alimentar, por você estar ali alimentando, ele te vê, e aí ele, opa, esse cara que tá me dando comida aqui, então ele é da minha espécie, é gente boa. Ele é legal. Isso, e aí com o tempo que vai ficando, ele vai começando a ter imprint social, mas o social ele demora muito mais. Tem papagaios que vê o dono como parceiro, ou seja, ele cruza com o proprietário, ele faz a dança de acasalamento, e realmente chega a fazer a cópula mesmo, de copular com o dono. Então chega até esses extremos de imprints. Né? Mas, claro, o social demora muito. O fato de eu pegar um papagaio, ficar ali uma semana com ele, não vai imprintar. Não é tão rápido assim, não. Então, quando o animal, você pega um psitacídeo e ele tiver com um alto grau, tiver com esse imprint muito alto, então isso já é um indício de que esse animal já está com essa pessoa já pelo menos desde filhote. Sim, né? com certeza. Aqui a Lina está fazendo aqui uma pergunta: quais critérios para a reabilitação e soltura do papagaio verdadeiro? Que você acha o que você acha do critério A, estar mais de 8 anos de cativeiro, não ter mais condições de reabilitar? Era isso que você estava falando, né? Agora. Isso. Conseguiu os critérios ver a assim. dela? Tô vendo aqui. Os critérios seriam assim: o animal está saudável. Como funciona para reverter? Só fazer essa outra pergunta aqui, que é a mesma, como funciona para reverter imprint em aves para realizar a soltura animal? Certo, vamos primeiro na Lina. Os critérios, assim, de um pistacídeo seria se está saudável, se não tem essa dependência tão grande com o humano, porque tem alguns pistacídeos que chegam a ficar tão dependentes que até alimentar, de tanto ficar alimentando, como esse que a gente comentou, de papagaios que comem a marmita. Então, se ele sempre comeu uma marmita com o dono, se eu soltar, ele não vai nem saber o que é fruta, o que é semente. Ele vai estar perdido na natureza, totalmente. Porque ele só come arroz, feijão e cuscuz. Então, ele não vai saber se identificar na natureza. Então, tem que ter esse cuidado. Esse critério, ele é muito, assim, porque passou 8 anos de cativeiro, não quer dizer que ele não consiga ser reabilitado. Consegue sim, como eu falei, teve casos de animais há mais de 40 anos no cativeiro, de papagaios, e foi conseguido que ele voltasse para a natureza saudável, e foi monitorado, porque às vezes tem a soltura e não é monitorado, mas esse, ele foi monitorado, sabe que ele viveu, que está vivendo lá no ambiente. Isso é o mais importante, né? A perpetuação do animal. Mas isso são casos e casos, né? Vamos dizer assim, que nesse nível é exceção, né? Exceção. Não é comum, como eu falei, é muito difícil. Mas assim, com 8 anos, se ele não estiver tão imprintado, é possível sim, porque ele é um animal ainda muito novo. O papagaio vive 60, 80 anos. Então, 8 anos, tá jovem. Então, ele consegue aprender e tal, reaprender, né? E o da Pâmela, como reverter o imprint, Pâmela, geralmente tem várias técnicas que o pessoal utiliza, né? Desde gaiolões na mata, e aí sempre quando tem a vivência com humanos, é feito algo negativo, de barulho, de bater na grade. Geralmente utiliza muito panela, barulho, e isso assusta, começa a ter um medo, começa a quebrar o imprint, que é algo positivo. E aí começa a quebrar isso e começa a ser quebrado o imprint. E por ter o social lá de vários outros animais das mesmas espécies, vai ter o social deles, acaba que ele quebra o social de ter, não é aquele cara lá barbudo que não tá dando comida. Agora é esse papagaio aqui, então esse que é da minha espécie. Aí começa a ter outro imprint, que é o da espécie normal.
Isso, e também os animais eles precisam passar por uma adaptação, né? Como você disse, construir recintos dentro do próprio Do ambiente mato. Isso. para ele poder sentir o cheiro, poder. E a questão também do alimento, né? Fazer Sim, com que esse animal vá procurar o seu alimento e não ter uma sim. pessoa que entregue o alimento ali naquele local. Então, são processos. São Exatamente. processos e que às vezes o animal consegue, tem um sucesso e às vezes não consegue, né? Não tem essa parte que ele vai conseguir para a natureza, né? E aí Uhum. falando sobre soltura, tu pode falar um pouquinho quais são os habitats recomendados para soltura de Certo, aves, de mamíferos? certo. Então, O depende. que é que a gente tem que buscar prioritariamente, né? Certo. É a gente bater o ambiente com a espécie, né? Não adianta eu soltar, por exemplo, o Amazônia estiva, que é o papagaio verdadeiro, que é um dos mais traficados, pegar e soltar ele no ambiente onde não vai ter onde ele se virar. Sei lá, Uhum, pegar ele e soltar num ambiente que é lotado de outra espécie de papagaio, que é soltar lá no Rio Grande do Sul, onde lá é a araucária e várias espécies lá de outros papagaios que vão competir e lá não vai ter a alimentação que ele está habituado, lá vai ser pinhão. Ele está habituado a, sei lá, manga que tem por aqui, caju. Então, uhum, ele vai ficar perdido. Então, a gente tem que bater o local com que a espécie precisa. Basicamente é isso. Bater muito essa questão uhum, do local. Mas tem outra questão que seria o mais importante, é ter consciência da população que tem naquele local. Eu tenho que saber se naquele local que eu vou soltar tem populações naturais desse animal. Porque não adianta eu chegar num ambiente onde não tem nenhum papagaio e soltar ele. Ele vai ficar totalmente perdido, que é um animal que ele precisa do social. Às vezes o social ensina ele a viver naquele ambiente. Então, depende da espécie, ele precisa dessa parte social também. Analisar se naquele ambiente vai ter outros indivíduos. as condições necessárias, né? Tem Uhum. aqui uma pergunta muito boa da Alina. E é uma pergunta boa e polêmica, né? Ao Uhum. mesmo tempo. Os centros de recebimento de animais no Brasil, em geral, estão cumprindo bem a sua missão? É difícil até responder, né? Silêncio pairou, né, Silêncio. agora? Infelizmente não, Porque, amigo. porque assim, nós que trabalhamos, o doutor Marcel pode até complementar, nós que trabalhamos com fauna silvestre, lidamos isso todos os dias, a gente precisa de um suporte para isso. Doutor Marcel, de que adianta analisar um animal, né? Esse animal, se esse animal estiver ótimo para a natureza, faz essa altura. Mas se ele não tiver, o que é que vai acontecer com ele? A gente vê, né, isso aí é até um relato que eu posso fazer, nós vemos aí muitas... Nós temos os criadores autorizados, Sim, só que sim. tem um problema. E também eu vejo, e também assim, eu não sei se o doutor Marcel pode concordar comigo ou não, né, porque ele faz a clínica desses animais, né, ele Uhum. atende esses animais. A gente pode falar disso porque falta 2 minutos para acabar a live. E eu acho que essa parte ela é muito boa para a gente falar. Se você É, quiser, eu encerro e a gente sim, volta à próxima live com esse assunto. Tá melhor, bom? melhor, melhor. Então, o pessoal que está aí, eu vou só encerrar essa live, certo? Porque a gente tocou num ponto muito importante. E aí a gente continua e a gente pode discorrer sobre esse assunto na próxima live, né? Então, quem está aí, segura um pouquinho que eu vou encerrar e aí retorno com o doutor Marcelo. A gente pode até dar um tempinho para vocês entrarem, tá bom? Até Tranquilo. mais.